Voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez nós vamos comentar o episódio de The Flash. Cara, eu gostei muito desse episódio, apesar de algumas mudanças drásticas que eles fizeram. Mas mesmo assim, vamos ao vídeo. Ok, pra começar, se você ainda não assistiu o episódio, eu aconselho não continuar assistindo esse vídeo, porque que vai conter spoilers. E dessa vez eu não fiz o opinião sem spoiler, porque senão eu ia atrasar os vídeos aí, e ainda tem muitos vídeos pela frente. Então, eu quero saber, se vocês quiserem que eu continue fazendo a versão sem spoiler, deixem aí nos comentários. E se não quiser, eu vou fazer só a com spoiler. Então, vamos direto ao ponto. Primeiramente, nós temos um episódio muito bacana, onde a gente vê aí a Jessie querendo aprender mais de como ser uma super heroína. A questão do Dr. Wells realmente ser dois personagens diferentes. Esse episódio ficou claro com todos esses acontecimentos. Mas primeiramente eles voltaram a 3 anos atrás, onde o acelerador de partículas explodiu, transformando Sam Scudder em mestre dos espelhos. Sim, aparentemente ele apareceu somente hoje, 3 anos depois, em busca de vingança contra o Snart. E eles tinham falado aí que o Snart iria voltar, mas assim, basicamente a gente sabe que não é que ele voltou. O Flash em um momento usou o reflexo dele, tipo um holograma, mas ali é claro que era o personagem atuando e tal. Mas mesmo assim, eu achei bem interessante e a questão da conexão com o personagem, porque ele basicamente eles deram uma ênfase na galeria dos vilões, onde a gente tinha o Mestre dos Espelhos, o Capitão Frio, no caso, aquela hora que o avião explode, o Mestre do Tempo. Então eu achei bem interessante todos esses elementos que eles colocaram nesse episódio. A questão do peão. Eu falei que teve algumas mudanças e uma das mudanças mais drásticas foi trocar o sexo do peão. Eu não tenho nada contra isso, eu até achei que ficou legal, mas além de trocar o sexo do peão, eles também mudaram um pouco das suas habilidades, fazendo com que ela faça com que as pessoas tenham vertigem. E o peão, normalmente, ele consegue girar em velocidades super altas e ele tem uma certa inteligência, consegue fazer equipamentos, peões com armas e tal. Então, eu achei bem interessante essa mudança que, vamos colocar assim, o sobrenome continuou o mesmo, mas o personagem mudou um pouco e eu acho que isso é bacana. Nem sempre a gente tem que ter realmente o personagem com o mesmo sexo. Mas alguns fãs não gostam muito dessas mudanças. Mas ali no caso eu gostei e achei até interessante essa proposta. Continuando a parte do episódio, pela primeira vez nós vimos um pouco mais aí do multiverso. Não no sentido assim, a gente já viu a Terra 2, provavelmente vamos ver a Terra 3. Mas, no caso, nós pela primeira vez vimos ali um pouco mais falando de outras terras, como 19, 17 e também pela primeira vez eles falam sobre a Terra Prime. Eu achei isso muito foda, a questão deles buscarem um Dr. Wells de outra terra para poder substituir o Dr. Wells da Terra 2, porque ele tem que ficar na Terra 2. Provavelmente a gente vai ter alguma dinâmica em questão da Terra 2 e Terra 1, porque a gente viu que a Jessie e o Wally meio que estão iniciando um relacionamento. Aparentemente, o Wally, ele pode estar sim desenvolvendo seus poderes, porque ficou claro no episódio lá na hora que a Jessie estava correndo com ele, e ele pega e meio que não sente náusea nem nada, não passa mal, e normalmente quando alguém corre em altas velocidades pode acontecer isso. Então a Jessie até repara isso antes de dar um beijo nele, e essa questão eu achei bem interessante. A questão do relacionamento deles, a questão do relacionamento do Barry e da Iris, a questão do relacionamento do Joey, porque pra quem não viu, o Joey parece que ele tá começando a gostar de uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tenta se afastar. Então eu achei bem interessante essa proposta, outros relacionamentos, para não ficar apenas no relacionamento do Barry e da Iris. Outro ponto interessante foi a menção a Oliver Queen, onde o Barry estava ensinando a Jessie lá quando eles estavam treinando, e ele acaba falando com ela uma coisa que o próprio Oliver falou com ele na primeira temporada, quando ele foi pedir ajuda ao Oliver para a questão dos poderes dele e tal. Aí o Oliver deixa claro que ele tem que analisar toda a situação, não basta sair correndo igual um louco. Então ele repete a mesma frase que o Oliver repetiu para ele. Então eu achei isso muito foda, porque a cada momento vem uma conexão mais
top do que a outra. Outro ponto interessante foi o momento em que o Barry ficou preso no espelho e, basicamente, nesse contexto dele ter ficado preso no espelho, ele tentando solucionar como ele iria derrotar o Mestre dos Espelhos. Aí, nesse ponto dele derrotar o Mestre dos Espelhos, acaba que meio que eles tentam criar, congelar, trazer o zero absoluto ao espelho e assim o Barry poderia vibrar suas moléculas e atravessar. Porém, a máquina que eles criaram não chega a esse zero absoluto e quem entra em ação? Dr. Snow, fazendo com que o negócio congele mais e assim o Barry consiga sair. No finalzinho lá, quando o Dr. Wells fala com o Cisco que não foi a máquina que eles criaram, meio que já dá a entender, você tem que descobrir o que aconteceu. E a Dr. Snow, no final também, quando ela estava tomando banho, que ela congelou tudo e começou a se transformar em nevasca, isso foi muito foda, porque como a gente já tinha falado, o próximo episódio vai ser Monster, onde provavelmente ela vai meio que procurar a mãe dela, porque ela começou a se transformar, se alterar, então a gente vai ter um episódio bem interessante. Agora, um ponto que eu não tinha falado no episódio passado, sobre a questão do Edward Clarence ter morrido lá dentro de Iron Heights. Cara, aquela cena foi muito interessante, porque aparentemente, como eu falei, eu acredito que aquilo lá deva ser o Savitar, e não o Doutor Alquimia. Apesar do Ed Clarence chamar ele de Doutor Alquimia, porque aparentemente ninguém conhece o Savitar ainda, ele ainda não apareceu. Provavelmente ele só vai aparecer lá pro meio da temporada, e isso eu achei interessante. A questão dessa conexão, a questão de todos esses elementos transformando a história em uma história interessante para se assistir e para se esperar os próximos episódios. Muita gente estava criticando os últimos episódios, falando que os episódios foram muito fracos, muita gente criticou a questão do Flashpoint ser apenas um episódio praticamente, e a questão de algumas coisas permanecerem, né, com a mudança, com a alteração do paradoxo. Mas eu entendo isso e acredito que Flash realmente tem essa questão. Alguns episódios baixos, alguns episódios altos, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Porque agora eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você espera para o próximo episódio de The Flash. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e vamos ao salve, né, que muita aí tá esperando o salve. Então, um salve para o Gumpers BR, um salve para o Gustavo Vieira, um salve para o Alex Trindade e um salve para o Jackson Yu. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!